Rishikayará. Hoje, nesse vídeo, o que eu vou contar para vocês é uma reunião para a melhoria da existência, para o entendimento do destino, para o entendimento do caminho da vida espiritual, da condição espiritual. É uma abordagem também psicológica, é uma análise, talvez, psicanalista de uma condição de um ser humano, é a leitura da situação de um espírito, de um ancestral, é um caminho para entendimento das nossas próprias vidas. Tudo isso envolve esse vídeo que eu vou falar com você hoje. Então eu quero dizer para você o seguinte: nesse momento que eu considero ser bastante sagrado, é importante que você dê aquele fortalecimento para o nosso canal Chama Cientista, deixando o seu like, ativando as notificações, seguindo o canal. E se você quer ir além, aprender a magística sagrada, as medicinas sagradas da tradição milenar, seja membro, tá bom? Já dei o toque para você e vamos então para o vídeo. Vamos começar com uma história bastante antiga. Então, olha, hoje nós temos na nossa vida os nossos caminhos, os nossos passos, os nossos, que a gente chama de destinos, né? Ou como a gente faz, na verdade, as nossas escolhas, o amadurecimento das nossas escolhas, né? E a sua história, o seu caminho, as suas escolhas, ela compõe essa existência física que você tem. E ela vai ficar para quem? Para os seus parentes lembrarem, talvez, né? Quando você partir, seus parentes vão falar assim: olha, aquela pessoa, né? Lá o Ramesh Anaitai, ele foi tal coisa, ele fez tal coisa, ele tinha essa personalidade, ele tinha esse jeito, né? Pode ser que isso ocorra, né? Pode ser também que isso não ocorra, depois de um tempo se esqueça e só lembra: nossa, né, o Ramesh Anaitai passou e aí teve uma determinada situação, que ele foi embora, morreu, né? E essa história, ela se perde no tempo e no espaço e na cabeça das pessoas, porque quem não é lembrado não existe. Quem não é lembrado não existe. Quem não é lembrado não existe. Mas que coisa cruel, não é? Quem não é lembrado não existe, é uma coisa cruel. Tantos e tantos conhecimentos sumiram por causa disso, né? Tanta sabedoria. Mas será que é assim? Talvez essa história que eu vou começar a contar agora para você traga um universo diferente, um aspecto diferente da sua visão. Vamos lá, né? Há muito tempo. Nessas terras, chamada Pindorama, Brasil, que não tinha divisão entre o Brasil e os Andes e os outros países da América do Sul. Mas, nesta terra, ocorria a existência de um povo em uma aldeia. E esse povo, ele era conhecido como um povo que tinha ali a língua, né, o idioma, a pronúncia tupi. E esse povo, ele se encontrava mais na costa do Brasil, ou seja, mais próximo ao mar, às praias, principalmente entre Rio de Janeiro, São Paulo, essa região. E ali, esse grupo, esse povo de pessoas, era formado da reunião de vários povos de língua tupi, de outras pequenas etnias, ou que foram sumindo, porque não é só depois do descobrimento do Brasil que acabou populações indígenas. Haviam também uma série de situações de conflitos entre aldeias, entre etnias. Existia e se diminuía a população.
né? Situações ligadas também a doenças também. Não pense que só porque era um povo de conhecimento, de tratamentos de cura e que não tinha as doenças que vieram da Europa, essas pessoas dessa população, dessas etnias não morriam de doenças, porque morriam também. E exatamente diminuía a população daquela aldeia, o povo daquela aldeia. Então muitos desses grupos, eles acabaram se reunindo. E eles eram chamados de antigos, porque eles eram mais antigos do que os outros povos ali que desceram ou que se aproximaram daquela região. Eram de etnias muito antigas e traziam e sustentavam determinados conhecimentos e sabedorias das artes, da medicina, da floresta, dos conhecimentos, e sustentavam de geração a geração determinados conhecimentos que mantivessem em sua história psíquica mental, além do cultural, tá? E ali, esse povo que ali existia, tinha o seu dia a dia, o seu cotidiano. Vamos falar sobre o cotidiano de uma personalidade, uma pessoa, um indivíduo desse povo, desde quando era criança. Porque quando era criança, esse povo, essa pessoa, né, esse indivíduo, que era um menino, ele era assim, muito agitado, intensamente agitado. Ele era um menino que tinha o que nós chamamos de sapeca hoje, era a característica daquela criança. Mas ao mesmo tempo, de tão agitado que ele era também muito dado às pessoas. Ou seja, na verdade as pessoas tinham uma simpatia por ele pelo jeito dele, pela aquela espécie de brincadeira marota que ele fazia, isto na aldeia, na floresta. Ele tinha um pensamento sempre na frente de determinadas coisas, mas sempre para aprontar alguma coisa. Era bastante interessante a personalidade dessa criança. Um verdadeiro moleque. E esse moleque, né, que às vezes era chamado, porque né, alguns povos daquela etnia tinham algumas nomeações, mais de uma. Tinha a nomeação que era dada quando a criança nascia, tinha a nomeação que era dada para, depois a criança cresce um pouquinho, é dada para uma nomeação para proteção, que não é aquela verdadeira dela, mas é uma forma de bloquear situações, cargas, energias, e era dado aquele nome, né, aquela outra nomeação para aquela criança para a proteção disso. E até era dado também nomes como se fossem o que nós temos hoje, né? Que você, por exemplo, tem um nome, você é chamado de alguma outra coisa mediante ao que você é. Por exemplo, tem gente que é chamado de Cuca, tem gente que é chamado de orelhudo, tem gente que é chamado... Então tem, né, essas formas que existem no hoje também existiam no passado, dentro das etnias e das aldeias. Bom, dos nomes dessa criança, né, desse menino, desse moleque, era Tirió. Tirió. Tirió era um moleque, como eu falei, extremamente sapeca. Ele gostava de correr, ele gostava de subir. Ele tinha todas as características de ser alguém assim muito intenso. Ou seja, uma característica de personalidade de alguém que viraria sem dúvida nenhuma um guerreiro. Alguém que pudesse proteger aquele povo. Pela intensidade que ele era,
Era agitado. Se fosse hoje em dia, ele seria extremamente ansioso. Talvez, né, com TDAH, né? Não se concentrava muito nas coisas, mas era hábil na mente. Muito intenso em tudo que fazia, extremamente sorridente, falador, fala alto. Era assim a personalidade de Tirió. Exatamente dessa maneira. Ele gostava intensamente de brincar e brincava com tudo. Se fosse na água, no rio, era o que chamava atenção porque mexia com a molecada toda. Né? Se fosse para pesca, a mesma coisa. No meio da mata, a mesma coisa. E adorava e queria de todas as formas aprender com os mais velhos como entrar na mata e caçar. Como buscar as melhores frutas, como andar na noite, porque andar na noite é diferente na mata de andar no dia. Precisa de mais habilidades. Era aguçado em suas habilidades. Os mais velhos já diziam para ele que ele ia ser um ótimo guerreiro, pelo jeito dele. Isso era claro. Já tinha sido feita a leitura através dos oráculos mais antigos daquele povo que ele ia fazer alguma coisa nesse sentido, pelas habilidades que ele trazia na história que ele era. E esse Tirió, ele era mais assim, tão intenso nessa coisa de correr, de ser rápido, de se movimentar, que ele tinha assim, né? Ele era chamado de Pepeca. Sabe o que é Pepeca? Pepeca é o voar das aves, sabe? O bater de asas. Isso é Pepeca. Né? Cuirá, Pepeca. O pássaro bateu asas. Então ele era assim, né? Ele era assim, de abrir suas asas e correr mesmo, fazer a coisa, né? Bagunçar, movimentar a coisa. Era a índole dele, o jeito dele. Bom, esse moleque vivia em um período do qual ainda aquele povo reunido começava a sofrer influência de outros povos, que de certa maneira tinha algumas crises sérias. E esse moleque foi crescendo ainda dentro daquela situação, né? O Tirió, né? O Pepeca, ele foi crescendo e cada vez mais habilidoso na arte e na sabedoria, nos conhecimentos de proteção para a aldeia, que era extremamente necessária. Extremamente necessária. Porque quando se fala dos povos, né, das etnias mais antigas, se tem um contexto muito assim poético, bonitinho, né? Mas as coisas não é assim. Ser humano. Então tinham guerras, tinham situações terríveis, tinham situações de outras etnias que invadiam a aldeia e arrancavam as crianças e as mulheres. E os homens eram mortos. Tinha também a questão de escravos. Né? Em toda a humanidade, em todos os povos, tem gente boa, com intenção boa, que pensa na continuidade da vida, e tem pessoas que não pensam. Não pensa que existe o povo perfeito. Bom, e ali ocorria também essa situação, naquele período, e com o crescimento dele, com a fase dele passar de criança para adulto, com as iniciações desta transformação que ele fez, com os conhecimentos que eles detinham, ele se tornou um guerreiro. O melhor dos guerreiros, o mais potente. Não, ele se tornou um ótimo guerreiro para aquela aldeia, como outros que tinham também.
Mas o guerreiro, né, nessas etnias mais antigas, milenares, não era apenas um guerreiro. Era também um conhecedor dos segredos, das potências, das medicinas da floresta. Sabia como, por exemplo, preparar determinados venenos, preparos para colocar em pontas de flecha. Atuavam com tacapos de forma de que sabiam como afiá-los de forma adequada. E não só isso, de rezar. Rezar em seus utensílios para que pudesse ter a vitória adequada àquela situação. Então a magística era muito intensa. Se sabia que não existiam apenas forças físicas atuando quando em um ataque, mas também forças espirituais. Se entendia e se compreendia dessas situações. Bom, aí, naquele período em que ele já era mais um jovem, adulto, vigoroso, protetor, como outros, da aldeia, aquele período aconteceu um movimento de uma etnia chamada Tupinamba, que estava cada vez mais aumentando seu território e vindo para a costa, para próximo das praias, para próximo das regiões aonde esse povo habitava. E ali, isso na história, depois esse povo tiveram várias conversações, várias reuniões. Mas antes, naquele período, eram os contatos iniciais e tensos, muito tensos, muitos problemáticos, de muita perseguição. E, por sua vez, perseguição, problemáticos, leva a situações graves. E aí ocorreu um fato. Um fato que não é o fato todo da história do Pepeca, do Tirió. Pepeca, que é o bater das asas do pássaro. Mas não é o todo da vida dele, mas foi um fato importante para o entendimento dessa história, e muitos entendimentos que você terá na conclusão desse vídeo. Então, aí ocorreu um momento em que a leitura dos ventos feitos pelos guerreiros para a proteção da aldeia indicava que algum mal estava vindo. Exatamente, era um dos processos de observação em relação ao curso dos ventos. Se o vento vinha de uma direção, indicava uma determinada situação. De outra direção, uma outra situação. E o caminho daqueles ventos dizia que algum perigo estava à espreita, algum problema. E os guerreiros mantinham um parâmetro de proteção da aldeia e muitas vezes iam para mais dentro da mata para observar se algum povo, se alguém estava chegando, se alguma outra etnia estava avançando e entrando nos domínios daquela aldeia, que não era exatamente o centro da aldeia, mas sim para dentro da mata. Muitas vezes também acompanhavam para a colheita, para a caça e tudo mais, sempre, Mas naquele dia, naquele momento, dentro já da floresta,
dentro da floresta, observando os ventos. O primeiro a perceber que o vento estava mudando de direção e trazia um perigo eminente era Pepeca, o Tirió. Ele percebeu que alguma coisa estava mudando e estava muito próxima. Habilidosos em sentir cheiros, em observar rastros, pegadas, em observar movimento dentro da mata, em ouvir atentamente os movimentos da mata e dos animais para observar se alguma alteração estava ocorrendo, a antena de atenção mental, né, de Pepeca ficou já intenso. Ele já sabia. E ele já comunicava junto aos seus, que eram também guerreiros, que tinha alguma coisa ocorrendo. Que estava para acontecer. Que ia acontecer uma crise, um problema, e que eles precisam se preparar. Jovens, intensos, vigorosos, muitos deles ouviram aquilo, entenderam aquilo, mas não aceitaram o que Pepeca estava dizendo, porque outros tinham que falar também. E alguns, sim, compreenderam que aquilo era perigo. Mas a decisão da maioria ali naquele momento foi exatamente continuar, mesmo atentos, continuar a fazer um caminho dentro da mata a qual eles estavam indo. E naquele processo que eles fizeram o caminho, eles foram induzidos a um caminho errado pelos guerreiros da etnia conhecida como Tupinambá. E quando notaram do distanciamento, do estranhamento do caminho, que haviam pego, mesmo eles conhecendo a região, hein? Eles conheciam a região. Mas eles foram, a técnica Tupinambá foi tão bem elaborada, essa técnica de arte de guerra foi tão bem elaborada, eles não se perderam, mas eles se distanciaram do ponto de ataque. Eles foram induzidos a ser levados a um caminho do qual era apenas uma farsa e que os outros guerreiros Tupinambá estavam já chegando à região de aldeia. E quando eles notaram de forma intensa, começaram a observar que precisava voltar. E agora nem todos poderiam voltar. Um grupo correu ao retorno da aldeia, ainda tentando pegar os caminhos corretos até identificarem como poderiam ir sem perigos, sem as armadilhas que os Tupinambá faziam. Porque não eram apenas flechas que eram lançadas, existiam armadilhas que muitas vezes vários eram sacrificados no caminho por esta armadilha mortal. E isso ocorria. E eles começaram a retornar. Um grupo começou a retornar. Eles perceberam que em um certo momento era melhor eles se separarem para alcançar uma amplitude maior e identificar onde esses guerreiros estavam e depois, com as suas pronúncias de comunicação, que eram sons, assovios, gritos, brados, chamar os outros e fazer o desempenho de contra-ataque
para o ataque da chegada dos Tupinambá. Assim, dois em dois começaram a se dispersar para pegar um diâmetro maior de amplitude para perceber aonde se encontrava esses guerreiros Tupinambá. Peteca e um outro foram em direção mais para a praia. Em direção à praia. E de lá observaram determinados guerreiros. Correram para aquela região, sem ficar visível para os guerreiros Tupinambá que ali estavam reunidos. Mas não perceberam que a estratégia desses guerreiros Tupinambá era muito bem montada. Que enquanto aqueles que estavam reunidos na praia, observando os caminhos que iriam fazer para um ataque bem elaborado em relação à aldeia, ainda não extremamente visíveis na praia, mas já dentro da praia, outros estavam aguardando por trás. E pegaram os dois jovens vigorosos. Pegaram Peteca e pegaram o outro jovem. E Peteca, o Tirió, foi levado para a praia com outro jovem. E ali, como guerreiro, amarrado suas mãos com cipó, ele e o outro jovem seriam a demonstração da força daquela etnia Tupinambá, que conseguia vencer os guerreiros de outras etnias. Ele foi amarrado ao chão, com o cipó nas mãos, nos punhos, com uma madeira no chão, os pés, na praia, e foi intensamente machucado, com ponta de lanças e com pontas de flechas. Várias etnias utilizavam em suas flechas substâncias que produziam efeitos intoxicantes. E essas pontas eram fincadas no corpo de Peteca, de Tirió. Ele iria morrer. A intenção é que ele pudesse morrer de forma covarde e não de forma como um guerreiro. E ele sentiu as dores disso. A mesma situação ocorreu para o outro jovem. Mas nós não estamos na história de Tirió, de Peteca, de Pepeca. De Peteca não, de Pepeca. Então, lentamente, ele foi morrendo. Dores, visão turva, escurecimento. E antes de escurecer completamente a visão de Tirió, ele viu um voo no céu de pássaro. Um pássaro grande, com asas negras. E esse pássaro era o urubu. Urubu. E ele morreu. Ele
Mas a morte é uma continuidade. Ele percebeu esse momento. Ele percebeu o seu corpo ali estirado. Ele via seu corpo estirado. Ele sabia que já não estava vivo. Ele tinha clareza disso. Ele sabia o que tinha acontecido. Ele percebeu que a vida física dele havia acabado. Nessa história, esse povo, né, que os Tupinambá tinham um conflito, esse povo tinha conflito com os Tupinambá, era o que é conhecido como tamoios. Tamoio. Depois, o povo, né, houve várias reuniões e o povo Tupinambá agregou esses tamoios também e deu esse nome de tamoio, porque essas etnias não tinham esse nome, tá? Tamoio significa reunião desses povos, né? Tirió, o Pepeca, ele fazia parte desses povos, né, com seus conhecimentos e tudo mais. A Pepeca é um ancestral espiritual, um ser espiritual, que teve extrema habilidade com o entendimento da proteção, que faleceu naquela situação de crise. E, depois do falecimento dele como ser espiritual, ali, depois daquela passagem do físico para o espiritual dele, ele disse para si mesmo, que ele ia continuar as habilidades dele, porque ele sentia que o tempo dele ainda não havia acabado e que ele pode utilizar as experiências dele. E aprendeu a utilizar as experiências dele no espiritual de forma intensa, proteção. Para resumir isto e para ir no ponto, para vocês entenderem, porque tem toda uma vida, uma história, tem muitos detalhes, mas para vocês entenderem, o Pepeca, que é o bater das asas, ele se deu um nome. Ele falou, a partir de agora, eu vou continuar com essa minha ação de proteção, de força de proteção, mas meu nome será a última lembrança do voo que eu tive e que eu vou continuar. E traduzindo para o português, a língua portuguesa, para vocês entenderem, ele falou, o meu nome, do meu trabalho, da minha ação de proteção será Asa Negra. Esta é uma história do antigo ancestral Asa Negra, provinda lá dos tempos da floresta. Ancestral que atua espiritualmente, porque a espiritualidade não é aquilo que a gente acha ou quer, é aquilo que é e se manifesta e se encontra na vida. E esse ancestral se manifesta. Asa Negra. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, né? Faça aí, coloque seu comentário para outras situações que a gente possa trazer nesse sentido. Se você quer ir além em todas essas sabedorias, seja membro do canal do Xamã Cientista, tá bom? Eu fico por aqui e peço que o sagrado ancestral Asa Negra possa sempre trazer para você uma resposta de defesa, de proteção
de consciência para o seu caminho. Rishi Kayará, Porã Eterno.